Eu lembro de uma das primeiras pregações que eu fiz quando eu era adolescente, e eu gostava muito de falar sobre a vontade de Deus. Até hoje eu amo falar sobre a vontade de Deus, mas naquela época eu falava muito sobre isso. E aí eu lembro que nessa pregação eu falava sobre a vontade de Deus e falava o versículo que diz: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo." E aí, durante essa pregação, eu falava muito a seguinte frase: Deus nunca disse que seria fácil. Então é com esse Deus nunca disse que seria fácil que eu começo esse vídeo de hoje. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e eu quero te pedir, por favor, se inscreve no canal no botão aqui de baixo, já deixa o seu like desse vídeo. Se no final você não achar que foi muito bom, deixa um dislike lá, tira o like, mas por favor, já deixa o seu like aqui agora, por favor, porque ajuda muito no crescimento do canal e eu conto com você, tá bom? Estamos rumo a 10 mil inscritos no canal. Eu falo rumo sim, porque a gente já bateu 5 e agora a próxima meta, como diz Dilma, a próxima meta, quando bater a meta, a gente vai dobrar a meta. Então é mais ou menos isso. Então vamos lá. Eu trouxe algumas coisas aqui, eu tenho uma colinha aqui. Claro, porque senão eu vou esquecer e eu vou ficar falando coisa com coisa aqui e volto pra um e volto pra outro, então vamos organizar o negócio. Então vamos lá, eu tenho 9 coisas aqui que eu gostaria de ter escutado antes de me mudar, antes de sair do Brasil. Né, que é uma grande coisa que aconteceu na nossa vida. Então, eu gostaria de deixar algumas coisas claras. Primeiro, é baseado na minha experiência, esse vídeo é baseado na minha experiência e na experiência de alguns amigos que eu conheço aqui. Segunda coisa, nunca foi desejo do meu coração de sair do Brasil, de morar fora, mas quando a gente começa essa jornada, a gente sonha muito. E muitas vezes você não consegue enxergar algumas coisas por trás desses sonhos, desses desejos. Na verdade, acontece com todo mundo. Então, tô trazendo aqui hoje 9 coisas que eu gostaria de ter escutado de alguém antes de me mudar. Eu tenho uma ordem aqui, mas não ordem de prioridade, nem nada assim, só porque eu realmente fui escrevendo as coisas que mais mexeram comigo, sabe? Então vamos lá, para a primeira coisa. Primeira coisa que eu gostaria de ter escutado é: vai ser difícil também. Isso é básico, gente. Não vai ser só rosas, né? Tem os espinhos, vai ser difícil também. Porque como eu falei aqui, quando a gente tá sonhando demais, sonhando muito, a gente só consegue ver as rosas. É que nem no começo do namoro, você não consegue ver os defeitos da outra pessoa, né? Mas a outra pessoa tem defeitos. E é a mesma coisa quando você tá sonhando com alguma coisa, você tá sonhando com alguma profissão, por exemplo. E aí você não se dá conta de que vão ter desafios. Porque para quem na verdade nunca sonhou em morar fora e nunca pesquisou muito sobre isso, para quem tem vontade, pesquisa, sabe algumas coisas que acontecem, algumas dificuldades que você vai enfrentar, mas para quem nunca sonhou com isso, a gente não consegue enxergar. A segunda coisa que gostaria de ter escutado é que você vai precisar se reconstruir. Eu não me sinto a mesma pessoa, gente. E assim, eu acredito que isso é um processo que todo mundo passa, sabe? A gente muda, sério. Eu não me sinto a mesma pessoa. Eu tenho visão do mundo diferente. Eu acredito em coisas diferentes. A minha percepção sobre vários assuntos mudou. De verdade. Eu acredito que eu virei uma nova pessoa. Isso é bom ou ruim? Pra mim foi bom. Eu me sinto uma nova pessoa no sentido bom, sabe? Mas também é um pouco desafiador, sabe? Porque eu não falo só no sentido de personalidade ou de pensar diferente, mas eu falo também no sentido de que, assim, cara, ninguém conhece você aqui. Ninguém sabe a pessoa que você era no Brasil. Se você era uma pessoa inteligente, por exemplo, chegou na escola, ninguém sabe que você era uma pessoa inteligente. Então, será que você era uma pessoa inteligente? Acho que eu tô perguntando isso pra mim nesse momento. Terceira coisa que eu gostaria de ter escutado e que, na verdade, no fundo, eu acreditava que isso aconteceria, mas não pelo fato da mudança, mas pelo fato de que eu não sou uma pessoa muito de ligar, sabe, para os amigos, de trocar mensagens. E eu tenho me cobrado muito em relação a isso com os meus amigos no Brasil, sabe? Eu tenho me esforçado muito. Gente, eu amo meus amigos que eu deixei no Brasil, mas eu não sou essa pessoa de ali sempre como o meu marido é, né? Infelizmente. Então, querendo ou não, as amizades esfriam. A quarta coisa que eu gostaria de falar, e é uma coisa que mexe muito comigo, é que
é muito difícil se reencontrar profissionalmente. Mais do que você estar com a mente aberta para novos tipos de trabalho. Por exemplo, eu também, a maioria das pessoas que vem pra cá trabalha como cleaner, que é fazer faxina. Isso, eu nunca me importei com isso, sabe? Mas pra muita gente isso é uma grande questão. Pra mim nunca foi. Mas assim, eu falo que se reencontrar profissionalmente, no meu caso, mexe muito comigo. Porque, pra quem não sabe aqui, eu tinha uma loja no Brasil, uma loja que eu abri sem nenhuma pretensão, assim, grande, sabe? Só porque realmente eu amava. Era uma loja de papelaria personalizada que eu comecei quando eu acabei de casar. Então, eu tive essa loja por 10 anos. E aí, quando eu vim pra cá, eu ainda consegui ficar com ela por alguns poucos meses. Eu acho que foram 6 meses, mais ou menos. Muita gente vem pra cá com a ideia de que eu tenho uma profissão, então eu vou legalizar a minha profissão aqui e tal. Mas assim, eu não vim com esse pensamento, porque antes de vir pra cá, eu tinha acabado de me formar, né, em fisioterapia. Eu sou fisioterapeuta, mas o que eu amava de verdade era a minha papelaria personalizada. E é diferente, gente. Pra começar aqui, eu sei que vocês podem... Ah, Fê, mas abre aí um Fê de papel aí. Gente, é diferente, sabe? É diferente. Então, tem coisas que eu acho que é melhor a gente viver das lembranças do que a gente tentar viver tudo de novo e se frustrar. Quinta coisa que eu gostaria de ter escutado é que você não vai ter tanto tempo assim. Porque a gente imagina que quando a gente vai morar fora, você começa a pesquisar aqui, Austrália, né, Perth. É uma cidade linda. E a gente acha que a gente vai viver na praia, a gente acha que a gente vai viver no shopping comprando, a gente acha que a gente vai sair vivendo, tomando cafezinho com os amigos. E não é bem assim. Não no começo, né? Não no começo. Porque a rotina ainda vai continuar. Tipo, a minha rotina no Brasil era bem puxada. E aqui eu achei que ia diminuir muito. Mas não diminuiu. A rotina continua puxada, muito puxada, porque, assim, no meu caso, eu chego mais cedo com as crianças, 3 horas da tarde em casa. Mas, assim, pra quem vem sem filhos, eu não tenho essa preocupação de estar com as crianças em casa, é muito corrido, a gente vai ter que trabalhar, você vai ter que trabalhar muito, a gente trabalha muito na Loi, coitado, trabalha, por isso que ele só vive morto de cansar. Então, não essa vidinha de praia, vidinha de cafezinho que a gente vai viver aqui, pelo menos não no começo. Tenho 2 anos aqui já, ainda não tô conseguindo fazer isso não. Sexta e polêmica, você não vai ficar rico tão fácil. Não, gente, é sério. Todo mundo pensa que quando a pessoa sai do Brasil, ela tá morando fora. Vixe, ficou rico, ficou rica, tá rica. Não é, gente, não é fácil assim, tá? Não é tão fácil assim. Até a gente mesmo, quando a gente tá se programando, se preparando pra sair, a gente pensa que, nossa, vou ficar rica. Não, tá? Não mesmo, não mesmo. Calma, porque essa vida de ser estudante, e é uma das coisas que eu não tinha ideia de como é que era isso, mas quando você tá com um visto de estudante, você não tem um visto permanente para morar no país, cara, você vai ter que pagar a escola, não é barato, você vai ter que ficar pagando visto, então todo aquele dinheirinho que você tá juntando não é seu, tá? É da escola, é do país, então tudo isso não deixa você ficar rico no começo, tá bom? 2 anos, ainda não tô rica, não. 7 coisas que eu gostaria de ter escutado é que talvez você se sinta menosprezado pelos nativos do país, no caso, pelos australianos. Isso também é uma coisa que mexe muito comigo. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre uma história de superação. Eu vou deixar passando aqui nos cards pra vocês. Espero que eu não esqueça de colocar esse negócio. Foi difícil pra mim no começo. Não só com relação à língua, sabe? Mas contribui muito sim, porque por mais que você consiga se comunicar e tal, tem um sotaque muito forte, tem o seu jeito que é diferente, eles têm um jeito diferente. Então, isso era uma expectativa que eu não tinha, que eu não imaginava que pudesse ser assim, sabe? Então, pode ser que isso aconteça com você também. 8ª coisa que gostaria muito, muito, muito de ter escutado é que talvez as escolas não aceitem os seus filhos. Sim, gente, nós passamos por isso. Nós recebemos não de 2 escolas, porque não tinha vaga, porque estava lotado e tal. Então,
se prepara para isso também. Não é tão fácil achar escola para as crianças. Além do preço ser bem alto, é imigrante, o preço é muito alto, é muito caro. Mas assim, a gente, graças a Deus, Deus nos mostrou a escola certa, com preço bom, que aceita nossos filhos, pessoas maravilhosas, graças a Deus. Mas nós não estávamos preparados para receber não de 2 escolas, tá? Então não é tão fácil assim, nós não imaginávamos que pudesse ser assim. E a nona e última coisa que eu gostaria de ter escutado, né, que tá bem relacionado a tudo isso que eu falei, e na verdade é um dos meus vídeos aqui, é o motivo de eu ter sumido aqui por algum tempo, que é o cansaço mental. O cansaço mental de ser imigrante, gente, é além do que eu pudesse um dia imaginar. Especialmente no começo, quando você não entende absolutamente nada, que é o meu caso, né? Eu não entendia absolutamente nada sobre imigração, sobre visto. Então você não sabe para onde você vai, você não sabe com quem você fala, você não sabe quanto você paga, você não sabe se vale a pena, você não sabe qual que vai ser o próximo passo, você não sabe se você vai conseguir ficar no país que você veio. Então, tudo isso, fora a pressão que é que você tem que estudar por obrigação, fora a pressão que é tudo que você tem que pensar. Casa não é fácil de achar, você tem que comprar carro, você tem que pensar na logística, as crianças têm 4 férias no ano, você tem que pensar nesse jogo de xadrez que você vai ter que fazer com seu marido e tal. Então, por isso que eu falei que no começo do vídeo isso era muito baseado na minha história, né? Então, esse cansaço mental, assim, com tudo, é muito, muito, muito forte mesmo, é muito presente. E foi o motivo de eu ter sumido, mas graças a Deus, depois de 2 anos, as coisas estão se encaminhando e o Senhor tem feito maravilha na nossa vida. Ele tem feito muitas coisas boas que Ele sempre supera as nossas expectativas, na verdade, né? Se a gente confia a nossa vida nas mãos de Deus, Ele sempre vai superar, né? Porque a palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem penetrou no coração humano. Você tem ideia? Nem penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, Ele nunca disse que seria fácil. Ele nunca falou que seria fácil. Mas Ele falou que estaria conosco. Ele falou que faria por nós. Ele falou que faria a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E é nisso que nós nos agarramos desde o começo. Por mais que nós tenhamos passado por momentos muito difíceis, né? E muitos momentos bons também, claro, a gente nunca pode negar isso, não são só coisas ruins, tem muitas coisas boas também acontecendo, muita coisa boa que acontece. Quando a gente toma uma decisão assim, ou no nosso caso, né, nós que não tomamos essa decisão, Deus simplesmente nos trouxe pra cá e ponto final. Então, é isso, gente. Eu espero que eu tenha conseguido passar um pouco da minha experiência pra vocês, um pouco sobre o que eu acho pra vocês e que de alguma forma eu possa ter ajudado vocês com esse vídeo. Se você tiver alguma dúvida de alguma coisa, né, ou você também passou por isso, quer comentar alguma coisa ou acrescentar alguma coisa, deixa aqui nos comentários também para as pessoas que chegarem nesse vídeo elas possam ser ajudadas, estar preparadas para as coisas que são um pouco desafiadoras, digamos assim, né, de morar fora. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Muito obrigada mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, Deus abençoe. Au revoir. Eu sei que eu tô falando de morar na Austrália, que é um país que fala inglês. E eu termino o vídeo falando au revoir. Tá? Quem tá assistindo meus vídeos aqui vai entender por que eu falei isso.